Então, todo mundo está sempre falando sobre os avanços da tecnologia e da ciência, que estão em constante aceleração a cada ano. Mas por que ainda não sabemos como os dinossauros foram extintos ou se já houve vida em Marte? E quanto a viagens espaciais, sapatos com propulsores e carros voadores? Ok, ainda não chegamos lá, mas aqui estão algumas outras descobertas recentes que nos aproximam de um futuro brilhante. Número 1. Evidências do momento em que os dinossauros foram extintos. Todos nós sabemos que os dinossauros atingiram seu fim de jogo quando um meteorito gigante atingiu a Terra 66 milhões de anos atrás. Mas essa informação é apenas uma descrição da cadeia de eventos mais provável. Existem muitas outras teorias, desde mudança climática até uma grande alergia a flores. Bem, você consegue imaginar um dinossauro espirrando? Parece que debates sobre esse assunto estão finalmente se aproximando do fim. O paleontólogo Robert De Palma encontrou uma enorme rocha em Dakota do Norte, repleta de todos os tipos de fósseis. É basicamente uma imagem definida em pedra dos momentos seguintes ao impacto do meteorito que acabou com o domínio dos dinossauros na Terra. Esta rocha tem inúmeros fósseis de peixes, provando que o oceano foi devastado por este evento. Há também ali uma mistura de fósseis de pequenos mamíferos que já viveram na superfície, bem como os fragmentos ósseos fossilizados de um tricerátopo. Isso significa que os dinossauros estavam vivos até aquele momento. Número 2. Marte já teve rios enormes. Já estava claro para os cientistas que Marte teve o chamado período úmido. Mas agora, uma equipe de pesquisadores, liderada pelo Dr. Edwin Kite, da Universidade de Chicago, forneceu mais evidências para a teoria de que Marte teve múltiplos períodos chuvosos, o último terminando há 1 bilhão de anos. Enquanto esses períodos estavam ativos, os rios de Marte eram muito mais largos do que os da Terra, e o fluxo deles foi constante por um período de mais de 4 bilhões de anos. Ainda não está claro como isso foi realmente possível com a fina atmosfera de Marte, mas novas perguntas são exatamente o que nos aproxima da verdade. Número 3. Uma nova espécie de orca. Nenhuma outra descoberta pode ser tão surpreendente quanto a descoberta de uma nova espécie, especialmente quando é algo tão grande quanto uma baleia. Mas como é que não sabíamos disso todos esses anos? Bem, o oceano é muito grande, né? De qualquer forma, agora provavelmente temos uma espécie de orca completamente nova. No momento, essas criaturas são chamadas de orcas tipo D e são bem parecidas com seus primos mais famosos. Mas elas têm algumas características distintas, como uma cabeça muito mais arredondada, pequenas olheiras brancas e um tamanho corporal menor. Por enquanto, os pesquisadores coletaram amostras de pele da espécie e aguardam os resultados de um teste de DNA. Se essa orca tipo D for de fato uma baleia completamente nova, essa descoberta será uma verdadeira sensação. Número 4. Transplante de coral para salvar o oceano. E aqui estão mais boas notícias do mundo oceânico, mas primeiro é importante entender o quanto os recifes de corais são fundamentais. Eles são o coração vivo do oceano, e sem eles, todo o ecossistema marinho não existiria. E apesar de parecerem fortes como pedras vivas, na verdade são muito sensíveis ao ambiente. Nos últimos 20 anos, muitos recifes de coral da Terra foram severamente danificados e mais de 25% deles desapareceram. O problema é que levaria séculos para esses recifes voltarem a crescer naturalmente, e eles simplesmente não farão isso porque as condições não estão favoráveis. Felizmente, o Dr. David Vaughan quebrou acidentalmente um dos corais que estava estudando e soltou a peça, que caiu em um tanque de água. Parece que essa peça sozinha sobreviveu e começou a crescer de maneira muito mais rápida. Desde então, o Dr. Vaughan vem experimentando essa técnica de microfragmentação para o crescimento dos corais e alcançou um imenso sucesso. Na verdade, suas pequenas frações de coral crescem 25 vezes mais rapidamente do que os corais normais. Com esse método avançado, é possível transplantar esses corais para seus parentes naturais e assistir à renovação desses recifes. Número 5. Nova maneira de prevenir o aquecimento global.
Se existe um motivo verdadeiro para o qual necessitamos de avanços científicos e tecnológicos, tem que ser a questão de parar o aquecimento global. Esta é a maior ameaça à vida neste planeta. E adivinha o quê? Isso inclui nós, humanos. De 100 bilhões a 1 trilhão de toneladas é o quanto de dióxido de carbono os cientistas dizem que precisamos retirar da atmosfera até 2050 para evitar uma mudança climática catastrófica. Parece assustador, eu sei, mas os pesquisadores do Instituto Real de Tecnologia de Melbourne podem ter os meios para fazer exatamente isso. Ufa, isso é música para os meus ouvidos! O método é baseado no uso de metal líquido quente e eletrólito líquido para capturar o dióxido de carbono do ar e transformá-lo em flocos sólidos de carbono. O carbono sólido resultante não só pode ser enterrado, mas também ser usado como fonte de energia. Parece um sistema onde todos ganham, mas esse método ainda precisa ser melhor desenvolvido. Espero que fique pronto a tempo. Número 6. Tratamento de diabetes tipo 1. Nos últimos anos, nós já tivemos alguns dos maiores avanços nos tratamentos de câncer e de HIV, e as notícias sobre essas doenças atingiram o mundo como uma tempestade. Mas aqui vem outra notícia que realmente merece destaque. Existe uma grande probabilidade de que a comunidade médica encontre uma maneira de lidar com o diabetes tipo 1 em um futuro próximo. Veja, esta condição sempre confundiu os médicos e foi quase universalmente reconhecida como totalmente incurável. Mas as boas pessoas da Cidade da Esperança, um dos principais centros médicos dos Estados Unidos, não pensam assim. O promissor programa de pesquisa chamado The Warneke Family Project visa encontrar uma cura para esta doença nos próximos 6 anos. E os pesquisadores já fizeram um enorme progresso. Um ano atrás, todos pensavam que o diabetes tipo 1 fosse uma doença autoimune, o que significa que provoca o sistema imunológico de uma pessoa a atacar células saudáveis, nesse caso, do pâncreas. Essas células são as produtoras de insulina, e uma falta de insulina é basicamente o diabetes. O diretor do projeto, Dr. Bart Roep, inverteu essa ideia convencional com seu estudo, que descobriu que essas células pancreáticas não estão sendo destruídas por causa de um mau funcionamento do sistema imunológico, mas sim por elas próprias. Elas produzem um falso sinal de socorro e o sistema imunológico faz o seu trabalho, ataque sob demanda. Mas essa descoberta é apenas um começo, ainda não muito bom. Os cientistas da Cidade da Esperança têm muitas ideias em mente sobre como curar esse problema, desde o transplante de células até o crescimento dessas células a partir do zero. Número 7. Ressonância magnética em 70 segundos. Outro grande avanço foi feito reunindo a medicina e a programação de computadores. Bem, se você já fez uma ressonância magnética, sabe que pode ser uma experiência assustadora, uma vez que você entra em uma grande máquina apavorante e precisa ficar lá por um longo período de tempo, na escuridão total, com sons estranhos e lembretes constantes de que você não deve se mexer. Com esse processo levando, às vezes, mais de 1 hora, ele é difícil até para quem tem nervos de aço. Quanto às pessoas com claustrofobia grave, em muitos casos elas até precisam de anestesia para fazer uma ressonância magnética. Mas agora temos 5.000 linhas de código que economizarão muito tempo e esforço em diagnósticos. Uma equipe de pesquisadores liderada por Stefan Skär e Tim Springer, do Instituto Karolinska, na Suécia, surgiu com a ideia de misturar testes de ressonância magnética com a tecnologia usada em escaneamento ultra rápido, chamado Echoplanar Imaging, ou EPI. Os resultados são próximos o suficiente dos tradicionais exames de ressonância magnética, provando ser uma boa base para diagnóstico. Testes recentes deste método mostraram que vários pacientes podem ser escaneados na mesma quantidade de tempo usado por um scanner de ressonância magnética normal. Uma máquina de ressonância magnética pode escanear apenas uma pessoa de cada vez, mas tenho certeza de que o trabalho desses cientistas ajudará a salvar muitas vidas e a tornar o trabalho dos médicos muito mais fácil e eficiente. Qual dessas descobertas você achou mais interessante? Dinossauros, espaço, medicina, tecnologia? Deixe-me saber nos comentários. E não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e clicar em inscrever-se, para ficar sempre no lado incrível da vida.